Ego transformado. Timothy Keller. A humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Assim, em primeiro lugar, o ego é vazio. Em segundo lugar, porque se assemelha a um estômago dilatado. Ele dói. E em terceiro lugar, o ego é incrivelmente atarefado, ou seja, faz de tudo para ser notado. Vive ocupado tentando preencher o vazio e é incansável, sobretudo, em duas tarefas: a comparação e a vanglória. Notamos as duas em 1 Coríntios. Observe que a frase não termina com a palavra orgulho. Paulo não diz: nenhum de vós se encha de orgulho e ponto final. Não, ele diz: nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Essa é a própria essência do que significa ter um ego humano normal. Na tentativa de preencher o vazio e lidar com seu desconforto, o ego vive se comparando com outras pessoas e faz isso o tempo todo. O orgulho é competitivo por definição. Competitividade é o que se acha no âmago do orgulho. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Em outras palavras, temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedido, mais inteligentes ou mais bonitos do que os outros. E quando encontramos alguém mais bem-sucedido, mais inteligente, mais bonito do que nós, o que tínhamos perde a graça. Isso acontece porque não tínhamos alegria verdadeira nessas coisas. Tínhamos apenas orgulho delas. Como Leves afirma, orgulho é o prazer de ter mais do que os outros. Orgulho é o prazer de se sentir melhor do que os outros. A cobiça sexual pode levar um homem a se deitar com uma linda mulher. E ele o faz porque a deseja. O orgulho leva um homem a se deitar com uma mulher somente com o intuito de provar que é capaz, mais capaz do que os outros. O orgulho destrói sua capacidade de ter prazer verdadeiro com a mulher. Quando eu era menino, minha mãe vivia me dizendo coisas assim: querido, você precisa entrar para o clube de xadrez. Ao que eu respondia: mãe, eu detesto xadrez. Eu sei, querido, ela dizia, mas isso ia melhorar bastante o seu currículo estudantil. Então ela tentava novamente. Não existe uma organização lá no centro da cidade que serve café da manhã todos os sábados para ajudar os sem-tetos e sem alimento? Por que você não se oferece para ajudar? Mãe, eu detesto esse tipo de coisa, eu respondia. A resposta era a mesma. Eu sei, querido, mas isso ia melhorar bastante seu currículo estudantil. Portanto, durante meu tempo de escola, realizei uma infinidade de tarefas pelas quais não tinha o menor interesse. Estava simplesmente preparando um currículo. É isso que o ego faz o tempo inteiro. Trabalhamos em coisas de que não gostamos, fazemos dietas que detestamos, realizamos todo tipo de coisas que não temos prazer de realizá-las, mas apenas para construir um currículo que impressione. Quando nos comparamos com os outros e tentamos nos sobressair, estamos nos vangloriando. Com isso, tentamos ser os melhores e desenvolver um currículo que aumente nossa autoestima, uma vez que estamos desesperados por compensar nosso sentimento de impotência e vazio. O ego vive ocupado, ocupadíssimo o tempo inteiro.
Por fim, assim como é vazio, dolorido e atarefado, o ego também é frágil. Isso acontece porque qualquer coisa superinflada ocorre perigo iminente de estourar. É como uma bexiga que alguém soprou demais e a deixou muito cheia. Se estou dilatado com ar, em vez de estar abastecido com algo sólido, não faz nenhuma diferença se estou superinflado ou desinflado. Complexo de superioridade e complexo de inferioridade são bastante e basicamente a mesma coisa. Os dois resultam do fato de que a pessoa estava superinflada. A pessoa com complexo de superioridade está superinflada e corre o risco de ser desinflada. A pessoa com complexo de inferioridade já está desinflada. A pessoa com complexo de inferioridade declara aos outros que se odeia e se declara isso também a si mesmo. Pessoas assim estão desinfladas. Se a pessoa está desinflada, isso significa que ela já esteve inflada. Desinflado ou em perigo iminente de ser desinflado é a mesma coisa e, portanto, fragiliza o ego. Vazio, dolorido, atarefado e, portanto, frágil. Tem um ótimo exemplo disso. Minha intenção não é de forma alguma destruir a imagem dessa artista. Na verdade, ela demonstra bastante autoconsciência e tenho grande admiração por ela. Um trecho da entrevista que a Vogue fez com Madonna há algum tempo, em que a cantora fala de sua carreira e exemplifica perfeitamente o que estou dizendo. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Temos de admitir uma coisa: Madonna conhece a si mesma mais do que nós nos conhecemos. Sempre que realiza algo, ela pensa algo assim: agora tenho a confirmação de que sou alguém, mas no dia seguinte percebo que, se não continuar avançando, não sou ninguém. Meu ego nunca fica satisfeito. Minha autoestima, meu amor próprio, minha necessidade de saber que sou mesmo alguém, nada disso é preenchido. Quando as pessoas falam bem de mim e as revistas e os jornais me elogiam, acho que cheguei lá. Mas no dia seguinte, tenho de procurar essa aprovação de novo em outras coisas. Por quê? Porque meu ego é insaciável, é um buraco negro. Por mais que eu abasteça a despensa, ela está sempre vazia. Todas as manhãs reponho vários itens, mas à noite ela está vazia. Eu me tornei alguém, mas ainda preciso ser alguém. Talvez achemos que Madonna é neurótica. Na verdade, seu autoconhecimento está à frente da maioria de nós. Esse é o estado natural do eu humano. É disso que Paulo está falando aos Coríntios. Todas essas pessoas que brigam por causa dele e reivindicam um relacionamento especial com ele só estão exibindo uma tremenda dose de orgulho. São incapazes de se deleitar simplesmente na amizade que têm com Paulo. Usam um relacionamento com ele para afirmar que são mais importantes do que os outros membros da igreja. É desejo de Paulo que essas pessoas vejam a diferença que o Evangelho faz e como esse Evangelho transformou tudo para ele. Examine totalmente 1 Coríntios 4, do 3 e 4. Paulo mostra aos coríntios que o Evangelho transformou o seu senso de valor próprio, a maneira em que ele se considera a si próprio, a sua identidade.
Agora, seu ego funciona de um jeito totalmente diferente.